Olá, vamos colocar os companheiros, boa tarde a todos. Vamos colocar os companheiros exilados na Rússia aí. Boa tarde, Rui, Henrique, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí a análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Essa semana, depois da realização do 7º Congresso Antifascista Internacional, que ocorreu no sábado passado, a gente falou dele na análise passada, né? Essa semana a gente teve a oportunidade de ter uma conversa com a pessoa que dirigiu esse congresso, uma militante antifascista, Lyubov Korsakova, que pegou em armas contra os fascistas na luta pela independência de Lugansk, lá para 2014, né? E fizemos uma boa entrevista com ela e tivemos também a oportunidade nessa viagem à cidade dela, uma cidade próxima aqui de Rostov-do-Don, de conhecer também como uma escola secundária comemora o Dia da Vitória, né, que se celebra aqui anualmente, no dia 9 de maio, o Dia da Vitória da Segunda Guerra Mundial, o dia em que a União Soviética derrotou o exército nazista, né, derrotou as forças da Alemanha nazista em Berlim. E isso daí é comemorado no país inteiro, a esmagadora maioria das escolas tem esse dia, e a gente pôde ver em primeira mão, né, uma coisa muito interessante, que é o fato de que crianças de 6, 7 anos de idade na Rússia têm uma clareza muito maior do que muita gente da esquerda pequeno-burguesa brasileira sobre o que é o fascismo, né? Isso daí é uma coisa assim de encher os olhos, é muito interessante. A gente entrou numa sala de aula, a gente entrou em algumas salas de aula, né? A gente entrou na sala de aula dos alunos mais jovens, de 6, 7 anos, e a professora perguntou para eles, né, por que eles utilizam aquela fitinha laranja e preta, que é a fita de São Jorge. Aí vários levantaram a mão, né, e responderam que é por causa do Dia da Vitória, o dia em que eles derrotaram o fascismo. E foi explicado para a gente que as crianças, né, desde criança, todos sabem a história da Segunda Guerra Mundial e sabem a respeito da vitória do povo soviético contra o fascismo. Também tivemos a oportunidade hoje de estar num centro cultural, numa cidade também próxima aqui de Rostov-do-Don, e ver uma festa, um concerto, né, com músicas populares, em que também, uma vez mais, o tema da vitória contra o nazismo foi colocado, né, uma coisa assim cotidiana. E a gente pode verificar aqui na cidade onde a gente está, de Rostov-do-Don, mas em todo o país, em várias cidades, grandes e pequenas, as ruas estão todas decoradas com bandeiras vermelhas, com a foice e o martelo, com o Dia da Vitória, né, chamando as manifestações que vão acontecer em diversas cidades, né? Todo mundo sabe da parada militar tradicional que acontece em Moscou, mas elas também acontecem em várias outras cidades, e nós fomos convidados aqui para assistir, né, da tribuna de honra da cidade, a parada com os seus tanques, com os seus equipamentos militares, com equipamentos da época da Segunda Guerra também, o desfile local. Nós vamos acompanhar daqui, porque no dia seguinte, nos dias 10, 11 e 12, estaremos em Lugansk, acompanhando a situação, né, na cidade, conversando com gente do governo da República Popular e etc. Então, para destacar essas questões, chama muita atenção que aqui a memória da União Soviética não dá nem para dizer exatamente que é assim uma memória, é algo que está vivo, né, que aparece, está nas ruas, e com o que os russos têm uma convivência e têm uma compreensão muito, muito positiva, né, de tudo o que foi aquilo, e o que reflete também a compreensão que se tem do caráter da guerra, do caráter do conflito militar que está em curso nesse momento no leste da Ucrânia, né, e da importância dessa luta, do caráter antifascista dessa luta, né, não é uma luta antifascista retórica de discursos vazios, né, é uma luta que para eles
está muito claramente como a continuação da luta da Segunda Guerra Mundial, do Dia da Vitória. O Dia da Vitória, esse ano aqui, tem uma conotação bem especial. E faz esse ano 77 anos, nem é uma data redonda, mas, como sempre, o Dia da Vitória ele é precedido pelo que a gente poderia chamar de Semana da Vitória, né? Porque do dia 1º de maio até o dia 10, 11 de maio é praticamente feriado, todos esses dias na Rússia inteira. E em todos esses dias tem alguma coisa nas diversas cidades, aí, principais cidades do país, e nas cidades do interior também, como a gente foi hoje, relacionadas a festividades preparando o dia 9. A gente, em Moscou, por exemplo, nesses dias todos, precedendo o dia 9, está tendo treinamento do desfile militar do dia 9, de noite, com tanques nas ruas, preparando o desfile. Aqui em Rostov, como o Rafael falou, nas ruas, elas foram preenchidas aí com placas, banners, outdoors, bandeiras da Vitória, que é a bandeira da União Soviética, com a foice e o martelo, com alguns símbolos soviéticos. Inclusive, a gente viu, né, bandeiras da República Socialista Federativa Soviética da Rússia, lá de 1917 e 1918, né, que depois, inclusive, que antecedeu, que depois foi abandonada. A primeira bandeira revolucionária da Rússia, ela tem várias delas aqui perto da onde a gente está hospedado, né, e, quer dizer, não é só símbolos da Segunda Guerra Mundial, são símbolos soviéticos e da Revolução em geral. No mesmo prédio onde tem essas bandeiras, eles colocaram, né, um painel enorme, assim, com a letra Z, que simboliza a operação militar na Ucrânia. E o Z também a gente está vendo em tudo quanto é lugar. Geralmente, a letra Z com as cores da fita de São Jorge, a laranja e preta, né, que também simboliza a vitória contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Isso daí está em todas as cidades. Sempre quando a gente vai de uma cidade para outra, a gente vê nas estradas diversos carros também com a letra Z pintada, com a bandeirinha da União Soviética, a bandeira da Rússia, a bandeira da Vitória, com a fita de São Jorge. A gente vê de vez em quando uns caminhões militares, caminhões do exército também com a letra Z, pessoal andando na rua com símbolos soviéticos, né? É uma semana que ressurge bem profundamente, assim, antifascista, e o sentimento de defesa da União Soviética, né? Até mesmo do socialismo por parte dos russos. Só para passar a bola para o Rui, eu queria só dar um recado, né? Na semana passada a gente tinha falado de dificuldades da nossa viagem e durante a semana os companheiros da nossa célula do Partido da Causa Operária na Europa conseguimos resolver juntos aí o problema de receber os fundos da campanha financeira que a gente está fazendo para sustentar a viagem, né? Então eu queria anunciar também que a gente decidiu prolongar a viagem o máximo possível. Nós vamos ficar aí até a segunda quinzena de junho na Rússia e acompanhando a situação no Donbass e também fazendo outras entrevistas, outras viagens aí. E a gente aproveita para pedir a sua colaboração. Está aí na tela, você pode fazer um Pix ou contribuir com a vaquinha causaoperarianarússia@com. É isso daí.